Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos esse dia, essa nova semana a Ti. Repreenda o espírito de distração, repreenda todo o espírito do contrário, de oposição e resistência contra este canal que diz a verdade. Repreenda toda obra contrária, levantada, rezada, manipulada, todo ocultismo, toda palavra, todo decreto de palavra, de praga, de maldição, nós repreendemos e cancelamos. Aqueles que nos abençoam, nós os abençoamos. Aqueles que nos amaldiçoam, nós os abençoamos. Em nome de Yahshua Mashiach, nós abençoamos e cancelamos todo decreto de paralisação, de prejuízo, de praga, de estagnação contra as nossas vidas, contra esta vida que está diante deste monitor. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós repreendemos todas as obras contrárias, toda obra maligna, levantada, manipulada através de rezas, de invocações, através de rituais malignos, seja agora cancelado, seja agora anulado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Aquele que crê, assim sucederá. Aleluia. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua é o nosso resgatador, Yahshua é o nosso salvador, Yahshua é o nosso libertador. Assim seja. Queridos, para essa nova semana, nós iremos meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 21. E capítulo 22, que refere-se a um cântico de ação de graças de Davi pelas vitórias, pelos recebidos dele, né? Em 2 Samuel, no livro, na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versos 15, gigantes mortos pelos homens de Davi. Ou seja, tudo aquilo que se levantar contra a sua vida, contra as nossas vidas, está levantando contra o próprio Criador, está levantando contra o próprio Salvador. Davi era um homem, era a luz que resplandecia Israel. Os próprios homens de Davi, aquele exército de Davi, né, que o Criador levantou para estar ao lado de Davi, eles sempre poupavam Davi de levantar-se a batalhas. Eles sempre diziam, nunca mais o Senhor sairá conosco na batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Porque eles tinham Davi eles sabiam que o próprio Criador amava Davi. Que Davi era homem segundo o Criador, era homem segundo o coração do Criador. Ele sabia que onde Davi colocava as plantas dos pés, o que Davi falava ali resplandecia, brilhava a presença do Criador. Que Davi carregava sobre si um selo, a presença do próprio Criador, assim é comigo e com você que crê em Yahshua. Nós carregamos o selo dele, do próprio Pai sobre as nossas vidas. E aquilo que se levanta contra as nossas vidas, automaticamente está levantando contra quem? O próprio Criador, o próprio Salvador. Porque ele deixou isso como promessa para mim e para você. Aqui, nessa meditação, bora lá meditar na Bíblia Sagrada, querido, para essa nova semana. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Ou seja, tudo aquilo que se levantava contra o Davi, tudo aquilo que perseguia Davi, caía por terra. Eram mortos, eram destruídos. Porque o Criador, ele forjava, ele alicerçava aqueles que andavam com Davi. Eles preparavam para a batalha aqueles que estavam com Davi. Porque em Davi resplandecia a luz, resplandecia a presença do próprio Criador. Aqueles homens, eles tinham temor por algo que acontecesse com Davi. Eles imaginavam, se algo acontece contigo, o que vai ser? Como brilhará a luz de Israel? A luz de Israel se apagará, ou seja, a presença do próprio Criador ia sumir dali, porque eles tinham a certeza que Davi carregava sobre si a presença do próprio Criador, que onde Davi chegava, as coisas movimentavam. O mal, Davi não tinha medo, Davi era guerreiro, era valente, a maior valentia de guerreiro de Davi, de Dute, né, era sua fé. Dute tinha fé, querido. Ele não tinha beleza, ele não tinha estatura, ele não tinha força física, mas ele tinha uma fé que transportava muralhas, quebrava, destruía gigantes. Davi, ele matou aquele gigante que um exército temia de medo daquele gigante.
Davi, sua inocência, aos seus lábios 17 anos, com uma pedra, ele conseguiu derrubar o gigante. Então, foi pela força física? Não, porque humanamente falando, seria impossível. Mas foi pela fé, pela presença do Criador que capacitou, que deu força, deu ele estratégia, deu ele habilidades para conseguir tal êxito. Então, hoje nós iremos meditar nessa palavra, que eu acho assim, que é propício para o momento que nós estamos vivendo. É tantos gigantes se levantando, é tantas adversidades se levantando, é tanta perturbação tentando se levantar contra os verdadeiros que adoram o nome de Al e Al, tentando paralisar de todas as formas, tentando impedir que a palavra avance, mas acha que consegue parar o Criador? Acha mesmo que consegue parar o imparável? Não, querida. Prova disso, olha aqui com Davi. O Davi, ele destruía exércitos de gigantes, se levantava outros filisteus contra Davi. Ele derrubava mais um filisteu, mas outros montes subiam. Porque aquele que tem a presença do Criador, aquele que carrega o selo, o ruache dele, gigante se derruba, gigante se levanta, a guerra não para, a batalha não para. Derrubam aqui, o outro levanta ali, derrubam aqui, o outro levanta aí. Mas aqui está a nossa insistência, persistência, perseverança de buscar, de orar, de consagrar, de clamar, de invocar. Yalcha, vive, Yalcha reina. Quando você clama, quando você invoca a presença do Todo-Poderoso, os gigantes caem por terra, assim como aconteceu aqui. Bora lá. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingindo de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou os filisteus e o matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disse, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Satita, matou Safi, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elana, filho de Jaaré, Oregi, o Belenita, matou Golias, e o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de cercelão. Houve ainda outra batalha de Engate. Ainda havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gades, e foram mortos por Davi e seus soldados. Ou seja, e Alcha, ministra nossos corações. Ou seja, querido, Davi ficava livre de um filisteu gigante. Levantava-se outro, mas o Criador sempre estava capacitando os soldados que andavam com Davi. Aqueles homens que eram preparados para a batalha. Davi quase foi surpreendido, mas ali o próprio Criador colocou um anjo, um dos seus, que foi e atacou o filisteu e o matou. E eles juraram para Davi: nunca mais o Senhor vai à batalha conosco. Por quê? Para que a lâmpada de Israel não se apague. Ou seja, Davi ele estava sempre lutando contra a possibilidade, lutando sempre contra a adversidade, lutando sempre contra a perseguição, porque Davi tinha a presença do próprio Criador. Então o diabo ele levantava de todos os lados. Ele usava esses gigantes, parece que era interminável, matava um aqui, aparecia outro ali. É igual um problema, você acaba com um aqui, você não pode perder o problema, você tem que eliminar o problema.
Porque se você perder o problema, ele pode ser encontrado de novo. Você tem que eliminar o problema, né? Tem que eliminar. E Davi, ele era especialista para eliminar. Eliminava aqui, aparecia outra ali, ele ia eliminar. Só que Davi já estava cansado de as batalhas. E além disso, ele não ia só fisicamente, ele se preparava espiritualmente. O que deixava a carne, né? A carne fraca. Para lutar com aquele problema, aquela montanha de problema que estava diante dele. Mas ali o próprio Criador colocou o ruach, selou aqueles homens, aqueles soldados que ali estavam com ele e falou: olha, nós lutaremos por ti. Nós lutaremos por ti. Então, para essa nova semana, queridos, assim como Davi recebeu esse selo, esses livramentos, ele eliminava gigantes se levantavam, filisteus se levantavam, todos os filisteus que se levantaram durante essa semana contra nós. O próprio Criador levantará um exército celestial e nós iremos eliminá-los, não com nossa força física, mas nós iremos eliminá-los pelo poder da palavra. Em nome de Yahshua Mashiach nós te repreendemos mal. Em nome de Yahshua Mashiach nós te repreendemos inveja. Em nome de Yahshua Mashiach nós te repreendemos olhar de maldade. Em nome de Yahshua Mashiach nós te repreendemos palavra de praga, decreto de pragas. Nós te repreendemos e cancelamos, nós anulamos as suas pragas, nós anulamos e cancelamos todo decreto contra as nossas vidas. Todo filisteu que se levantar contra você, se você crê em Yahshua, ele será eliminado da sua vida, assim como todos esses filisteus que se levantaram, todos esses gigantes que se levantaram atrás de Davi, tentando surpreender Davi, eles foram eliminados, eles foram mortos, destruídos. Todos os gigantes, todos os filisteus que se levantarem contra nós irão cair. Não prevalecerão de pé. É uma promessa para as nossas vidas. Assim como Davi, no Salmo 18, ele é um cântico dele, que ele cantava uma ação de graças pelos livramentos, pela proteção, porque ele diz que na angústia dele, ele invocou o Altíssimo e ele gritou por socorro e o Altíssimo o livrou. Que do seu trono o Altíssimo ouviu a sua voz, o seu clamor e deu ele livramento. O Davi, ele fez esse salmo, queridos, dando ação de graças, porque ondas de morte cercavam Davi, torrentes de maldade, de terror, cadeias infernais envolveram ele, tramas de morte, tentava surpreender Davi, mas foi surpreendido pelo próprio Altíssimo. Os gigantes, os filisteus, eles tentavam surpreender Davi, mas Davi é Dute, né? Ele conseguia receber da parte do soberano livramentos. O próprio Criador levantava pessoas, levantava exército, levantava soldados para dar o livramento para Dute. Muitas vezes Dute foi surpreendido. Lembra quando Saul jogou a lança contra Davi 2 vezes? Só que Davi desviou da parede, porque o diabo, quando a pessoa tem a presença do próprio Criador, querido, o diabo vai tentar eliminar a pessoa, vai tentar matar a pessoa, para que essa pessoa não venha falar em nome do Criador, para que essa pessoa não venha resplandecer. Onde a presença dessa pessoa chega, o diabo se manifesta, o diabo já fica revoltado. Por quê? Porque ali tem luz, ali tem fogo consumidor, que é a presença do próprio Altíssimo. Assim era com Davi. Davi não tinha altura, Davi não tinha beleza, Davi não tinha estatura, Davi não tinha força física, mas ele tinha uma força espiritual que derrubava, que eliminava gigantes, filisteus. E quando mais eliminava, parece que era o mal é assim, quando mais você tenta eliminar o mal, mais ele vai proferindo, né? Proliferando. Ele derrubava o seu exército. Os filisteus se levantavam contra Israel e Davi ia socorrer
Sabe o que acontecia, querido? Ele levantava mais, destruía, eliminava filisteus, eliminava gigantes, levantava mais gigantes. E outra, a sede dos filisteus era em Davi, porque Davi era a luz de Israel. Davi resplandecia a presença do Criador para aquele povo, para aquela nação. Porque Davi era homem segundo o coração do Criador. Dute era homem segundo o coração do Criador. E aquilo ali os incomodava, porque Dute tinha comunhão, conexão, intimidade com o próprio Criador. E quando você tem intimidade, quando você é amigo do próprio Criador, quando você é considerado filho dele, guardado por ele, o mal tem temor de você. O mal quer te eliminar para que você não interceda, para que você não tenha estratégia, para que você desfaleça, para que você caia, para que você não seja bem sucedido, para que você não mova, para que você não flua. Aí vai tentar te eliminar de todas as formas. Primeiro ele começa tentando te eliminar, te rejeitando, fazendo com que as pessoas rejeitem a presença do Criador, rejeitem o que você fala. Depois eles vão tentar te levantar pessoas para se levantar contra você, para tentar te prejudicar. Outros até para tentar te matar, assim como Davi. É prova prática disso. Quantas vezes Davi foi tentado, se levantou contra a vida de Davi, mas o Criador não deu ele livramento? Assim será comigo, com você que tem Miel e Alcha. Aqueles que se levantar contra nós, os filisteus que se levantarem contra nós, o que vai acontecer com eles? Serão eliminados por mim? Não faço nada, eu sou de carne ou tanto quanto eles, mas pelo meu próprio Criador, pelo meu próprio Salvador, porque ao meu redor, ao redor dos meus, tem um exército celestial, um exército de soldados celestial que está me guardando os meus. Aonde quer que nós vamos, ele colocou anjos à nossa disposição para nos guardar em todos os nossos caminhos. Por isso, querido, Davi fez depois, se você tiver a oportunidade, medite no Salmo 18. É um salmo de ação de graças que Davi declarando que o Criador o livrou de todos os seus inimigos, livrou dos seus inimigos das mãos de Saul, porque Saul, jogou a lança contra Davi 2 vezes. Davi, o Criador, deu ele tanta percepção espiritual que ele conseguiu se desviar da lança e a lança bater na parede. Davi reconhece nesse salmo e exalta que o Criador é a rocha dele, é a fortaleza dele, é o libertador dele, que o Quial é o rochedo dele, é o refúgio dele, que é o escudo dele, é a força dele, é a salvação dele, é o alto refúgio dele, é o esconderijo dele, é a proteção dele. Davi exalta o Criador nesse hino, dizendo que ele salvou ele de todas as violências, que quando ele invocou ele foi salvo de todos os seus inimigos, que ele foi salvo das ondas de morte que cercava ele, de tudo que era que levava ele à perdição, que ele foi perdoado, que ele foi livre, né? Todas as cadeias infernais, tudo aquilo que é das trevas que tentava amarrar a vida de Davi, ele foi livre de tudo aquilo que tentava surpreender ele, pegar ele de oculto, de escondido, tudo que era projetado, manipulado contra a vida dele ocultamente. Não conseguia, porque Davi temia o Criador, Davi orava, Davi invocava ele na angústia, porque quando você tem percepção do mundo espiritual, quando alguém está tramando algo contra você, você sente, o seu espírito sente. Primeiro o seu espírito é revelado a você, para que você entre em batalha espiritual, ou seja, que você ore, que você invoque. Né? Então, na angústia de Davi, ele invocava o Criador Yahweh, ele gritava por socorro: Yahweh me socorre, Yahweh me protege, Yahweh me livra, né? E Yahweh do seu trono ouviu a voz de Davi, ouviu o seu clamor, e o seu clamor chegou aos ouvidos de Davi e o protegeu e deu-lhe livramento. Então, querido, sabe o que aconteceu? A terra toda abalou, né? Abalaram as orações de Davi, o clamor dele, porque o Criador, quando ele percebeu a invocação de Davi, a angústia que Davi estava passando, o medo de Davi, né? E que aquilo tudo que estava cercando Davi,
foi tão sincero o clamor de Davi que tudo ali se abalou, a terra tremeu, né? O Criador é um fogo devorador, ele é um fogo devorador, destruidor. Aqui Davi fala que da sua boca saíram brasas ardentes, né? Então, por quê? Aqui, ó, na minha angústia invoquei ao Altíssimo, gritei por socorro ao meu Ial. Do seu tempo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos do céu e se abalaram, porque ele está virado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, ou seja, do próprio Criador saiu fogo destruidor, fogo devorador, brasas ardentes que consumia tudo aquilo que estava contra Davi. Era destruído, era eliminado, né, queridos? Então, o que acontece? Resplandeceu a presença do Criador, a proteção dele. Quando Davi clamou, resplandeceu, né? O mal, quando ele invocou a voz ao Altíssimo, quando ele levantou sua voz ao Altíssimo, Altíssimo, socorre-me. Altíssimo, tá planejando contra a minha vida, tá tentando contra a minha vida. Os inimigos de Davi, quando o Criador veio com a sua justiça, com os livramentos contra aqueles inimigos, eles foram todos espalhados. Eles, fugiram da presença de Davi, aqueles que não foram mortos, né? Porque o exército de Davi matou muitos deles, eliminou muitos deles. Mas aqueles que não conseguiram fugiram da presença de Davi. Por quê? Porque eu vi que ali a proteção, a justiça do próprio Criador estava vindo. A defesa, né, do próprio Criador estava vindo a favor de Davi, né? Assim é comigo e com você. Quando nós clamamos por ele, buscamos do alto aquilo que nós não conseguimos fazer, quando se levanta o mal contra as nossas vidas, o Criador, ele nos livra através de Yahshua Mashiach do forte inimigo, daqueles que se denomina forte, ou seja, forte porque tem muitas estratégias, né? Tem muita forma de fazer maldade, tem muitos recursos para fazer maldade contra as nossas vidas. Mas eles esquecem que aquele que está conosco é muito superior, muito mais poderoso para nos livrar, né? Daqueles que nos odeiam, daqueles que desejam o nosso mal, aqueles que querem o nosso mal. Por quê? Porque realmente, de repente, como Davi fazia o que era certo, amava o Criador, temia ele, e os inimigos ficavam revoltados, porque não fazia as vontades deles, né? Talvez muitas vezes que Davi usava da sua verdade, da sua justiça, incomodava os filisteus, incomodava os perseguidores de Davi, porque eles tinham inveja, porque Davi tinha comunhão igual Saul. Saul tinha inveja de Davi, porque a presença do Criador em Davi era tão forte, e Saul, por ser antes, sabe, queridos? Então, ele sentiu inveja. Muitas vezes as perseguições de morte de Davi deu-se por inveja, por Davi ser verdadeiro, por Davi ser íntegro, por ser homem segundo o coração do próprio Criador. Aí os inimigos tinham inveja disso, né? Porque Davi até então não tinha destaque, né? Reino, era rejeitado, ficava nos pastos cuidando das ovelhas, né? Nem na casa do seu pai, ele era o filho da vergonha. Os seus irmãos eram reconhecidos porque tinha porte físico, tinha aparências, era bonito, era homem fazia parte do exército. E ele não, ele só tinha um sonho, ele só tinha um desejo, tinha um coração ligado ao Criador, mas ele temia o Criador, ele orava, ele clamava, ele falava com o Criador, né? Então, ele se pôs aos pés do Criador, não aos pés dos homens, como muitos fazem, né? Prefere agradar homens, ter a amizade de homens do que a própria presença do Criador. Prefere ser bem-sucedidos por momentos, para receber algum tipo de vantagem por homens, né? Do que a presença eterna, a presença que vai nos dar garantia naquele dia final, né? A agonia que está por vir sobre a terra, que homem nenhum vai poder tirar essa agonia de você, não vai poder te dar esse livramento, só o próprio Criador. Então, queridas, nossas recompensas estão no próprio Criador, quando você teme Ele, quando você obedece, né? Então, diante do Criador está todos os juízos da terra, né? Então, se você é íntegro, se você se guarda da iniquidade, de fazer maldade,
O Criador, ele vai te retribuir segundo a sua justiça e conforme a pureza a sua pureza na presença dele. Se você é puro, por isso que é bom a gente pedir: Pai, me dê um coração puro, um espírito inabalável, ou seja, um espírito forte, assim como Davi. Ele tinha a presença do Criador, que era forte, era inabalável. Por mais que vinham as dificuldades, por mais que ele tinha aflições, perseguições, angústia, ele tinha um espírito, ele sempre se punha de joelho e clamava, pedia, intercedia pela presença do Pai na sua vida, né? E ele sabia, com o puro, o Criador se mostra puro, né? Mas com o perverso, com o inflexível, né? Já sabe o que vai acontecer. E ele tinha certeza que o próprio Criador salvava o povo humilde, que ele tinha isso, ele viveu isso, ele experimentou isso na sua vida, né? Então, querido, o Altíssimo é a nossa lâmpada. O Altíssimo, ele derrama a sua luz, a sua presença nas nossas vidas, né? Nas suas dificuldades, onde está a escuridão, onde tem treva, quando a presença dele entra, ilumina tudo, resplandece tudo, né? Então, com o Altíssimo nós podemos atacar exércitos, com o nosso Criador nós podemos fazer proezas, né? Com ele nós podemos saltar muralhas, né? Porque o caminho do Criador, do Altíssimo, Yahweh, é perfeito. A sua palavra é confiável, você pode crer. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam, né? Yahweh, ele é uma rocha, querido. E ela é nossa força, nossa fortaleza. Ele nos aperfeiçoa o nosso caminho, ele que nos guia, nos direciona, ele que nos ajuda, guia nossos pés, firma os nossos pés, né? Ele que treina as nossas mãos para o combate. Ele que treina as nossas mãos, ele que nos treina, ele que nos capacite, ele que nos salva, né? Ele que guia o nosso caminho, guia os nossos passos, para que os nossos pés não venham vacilar. É Ele que persegue os nossos inimigos, é Ele que derrota os nossos inimigos, né? É Ele que esmaga aqueles que tentam nos esmagar, que tentam nos ocultar, que tentam nos prejudicar. Então, é Ele que nos cinge de força para combater. Se nós submetermos às suas vontades, Ele vai se levantar contra aqueles que se levantam contra nós. É Ele que põe em fuga os nossos adversários, é Ele que põe em fuga aqueles que nos odeiam, é Ele que extermina, Ele que elimina aquele que nos odeia. É você, querido, olhar para Ele. É você olhar para Ele, é você se entregar a Ele, é você se submeter-se a Ele. Porque o Altíssimo, Ele vive. O Altíssimo, Ele é bendito. E bendito seja a minha rocha, que é o próprio Criador, o próprio Salvador, né? O Altíssimo, Ele que toma vingança para nós, Ele que submete. Sabe, querido, aqueles que se levantam com nós, muitas vezes pessoas que a gente nem conhece, se levantam contra nós, faz obras contrárias contra as nossas vidas que a gente nem sabe. Mas o Espírito testifica para que a gente venha clamar, que a gente venha interceder, para a gente venha anular, para a gente venha decretar cancelado. Porque é Ele que vai fazer a justiça por nós. É Ele que vai tomar a vingança por nós. Né? É Ele que nos tira do meio dos nossos adversários, dos nossos inimigos. É Ele que nos exalta acima dos nossos adversários. É Ele que nos livra dos homens, daqueles que são violentos, né? Que são maldosos, têm olhos de maldade, mentaliza maldade contra a sua vida, deseja mal contra a sua vida, né? Então, querido, é Ele que nos dá grandes vitórias. Nunca esqueça disso. Se você recebeu alguma recompensa, se você recebeu algum tipo de vitória, foi Ele que te deu. Foi Ele que te capacitou para você receber. Foi Ele que predestinou para que você... Foi Ele que te ungiu para receber. Foi Ele que te ungiu, que ungiu sua casa, ungiu sua família, que te protegeu, que te guardou. E todos aqueles que se levantam contra nós, que alguns a gente sabe, outros a gente nem tem conhecimento. A gente tem que orar todos os dias. Pai, abençoe aqueles que me abençoem. Pai, abençoe aqueles que me amaldiçoam, ou seja, aqueles que me desejam mal, aqueles que querem meu mal. Que eles sejam alcançados pela sua palavra, que eles sejam livres, que eles sejam transformados, que a sua luz venha resplandecer na vida deles. Só isso. Porque quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? O próprio, o Todo-Poderoso, o seu Filho poderoso e Alcha, eles são a nossa rocha eterna. Então nós temos que submeter às vontades dele. E lembre-se, quando você estiver em agonia, angústia, clame por ele, que assim você receberá o livramento de imediato. No Salmo 91, deixa eu só ver aqui, 91, eu gosto muito de meditar o Salmo 91, quer ver? 91, só para mim fazer uma ênfase aqui para você ver como que 91,
14. Ial diz, porque a mim você pegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Se nós conhecemos o nome do nosso Criador, que é Ial, do nosso irmão Salvador, Yahshua Mashiach, então se nós nos apegarmos a esse nome e entendermos que esse nome é poderoso o suficiente para nos livrar e nos guardar, você pode invocar da sua angústia, que ele vai te responder, ele vai te livrar e você vai glorificá-lo, você vai exaltá-lo assim como Dute, né? Caiu 1000 ao seu lado, 10 mil à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará o castigo dos ímpios, ou seja, você verá a recompensa daqueles que se levantaram contra você. Porque aqueles que se tentar levantar contra você, não está levantando contra você, mas está levantando contra o próprio pai e filho. E quem faz a vingança, eu e você? Não, o próprio pai que vai vingar por mim e por você. Então, querido, uma ótima semana. Os gigantes que estiverem no seu caminho, eles serão eliminados pelo poder da palavra em nome de Yahshua Mashiach. Nós eliminamos todos os gigantes, todos os filisteus que se atrever, se levantar contra as nossas vidas. Assim seja, meus queridos. A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach. Ótima semana a todos vocês.